Denúncia urgente. Jovens de Camaçari estão sendo explorados com a farsa dos estágios. Se você é jovem, trabalha em mercado, açougue, padaria, trabalha em loja e está vivendo o período de estágio trabalhista, se você é pai de algum jovem nessa condição, fique até o final desse vídeo, porque eu prometo a você que vou escancarar aqui esta ação criminosa de empresas com a conivência dos RHs que estão agindo de forma ilegal diante da lei. É impossível falar de estágio sem citar a CLT, porque o estágio é o preparo do jovem para o mercado de trabalho. Tem uma correlação completa com o trabalho, porque uma coisa puxa a outra. A lei dos estágios existe, mas a lei dos estágios também tem regras. E essas regras estão sendo descumpridas descaradamente pelas empresas de Camaçari, explorando nossos jovens e adolescentes, debaixo da conivência de muitas autoridades e com a conivência principalmente dos famosos RHs intermediadores. Eu quero escancarar hoje aqui a farsa dos estágios em Camaçari. Esse vídeo é uma denúncia de exploração de jovens sobre o disfarce de estágio aqui na cidade. O que vem sendo vendido como oportunidade de estágio é, na verdade, uma prática de exploração travestida de legalidade. Jovens estudantes, em sua maioria do ensino médio, são usados como mão de obra barata. O nome disso não é estágio, é exploração. Fique até o final desse vídeo. Eu desafio você a assistir esse vídeo até o final e você vai entender que você está sendo lesado, você está sendo explorado, o seu filho está sendo explorado. As empresas estão usando vocês, os seus filhos, como mão de obra barata para suprir as vagas que deveriam ser ocupadas por trabalhadores contratados. Esses garotos e garotas recebem valores simbólicos de 400, 450, 500 reais por mês, para jornadas muitas vezes que ultrapassam 8 horas diárias com apenas uma folga quinzenal. Trabalhando sábado, trabalhando domingo e, em muitos casos, permanecendo até o fechamento do comércio, por volta das 21 horas ou até mais tarde que isso. Nada disso tem qualquer relação com o conceito legal do estágio. Trata-se de emprego disfarçado e fraude trabalhista. Existe uma lei do estágio. Essa lei é a lei número 11.788/2008. E essa lei que define o estágio, que é conhecida como a lei do estágio, deixa claro em seu artigo 1º que o estágio é um ato educativo, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho com o objetivo de preparar o aluno para o trabalho produtivo. Porém, este estágio deve estar vinculado a um projeto pedagógico de um curso determinado. Ou seja, estágio não é emprego. Estágio não é substituição de mão de obra. E só pode ocorrer se o aluno estiver regularmente matriculado, frequentando uma instituição de ensino reconhecida, e existem os requisitos formais e obrigatórios dentro da Lei 11.788/2008. O artigo 3º dessa lei exige que todo estágio legal tenha um termo de compromisso assinado por 3 partes. E isto está sendo bem maquiado em Camaçari. Primeira parte, o estudante. Segunda, a instituição de ensino. Terceiro, a empresa concedente. O estágio, ele precisa ter mais que apenas essa assinatura das 3 partes. Ela precisa ter supervisão pedagógica feita pela escola. Ela precisa ter um orientador na empresa com experiência na área. E ela precisa de um plano de atividades compatível com o curso. No inciso 2º do artigo 3º, essa lei é categórica. E ela diz o seguinte: o descumprimento de qualquer um destes requisitos
descaracteriza o estágio e caracteriza como emprego em vínculo empregatício para todos os fins de legislação trabalhista e previdenciária. Isso significa que, se a escola não participa, se não tem um professor orientador da escola junto com o aluno no seu estágio, se não há plano pedagógico direcional e o aluno executa funções típicas de empregado, a relação deixa de ser estágio e passa a ser contrato de trabalho regido pela CLT. Quando o estágio se transforma em vínculo empregatício, conforme o inciso 2º do artigo 3º da Lei nº 11.788/2008 e os artigos 2º, 3º e 9º da CLT, o vínculo é reconhecido automaticamente. Se o estudante não estiver mais matriculado ou frequentando aulas, se o estudante exercer funções que não tenham relação com o seu curso, se o estudante cumprir jornada superior à permitida, ou permanecer no estágio por tempo indeterminado, o artigo 9º da CLT declara nulo os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, fraudar a aplicação da legislação trabalhista. Assim, todo estágio usado como substituto de mão de obra é juridicamente um emprego disfarçado. Limite de jornada e duração precisa ser também criteriosamente observado. A lei impõe limites claros à carga horária para o estágio. O artigo 10, inciso 2, a linha A, esclarece que para estudantes do ensino médio regular, a jornada permitida é de até 4 horas diárias, 20 horas semanais. Se o aluno está fazendo um curso técnico ou profissional, o limite estabelecido é de 6 horas diárias e 30 horas semanais, ou seja, sábado e domingo não pode estar lá. Portanto, a empresa que exigir que um estudante de ensino médio comum trabalhe 6, 7, 8 horas por dia ou até o fechamento do comércio é ilegal, é um ato criminoso, descaracteriza estágio. O artigo 11 determina ainda que a duração de um estágio na mesma empresa não pode ultrapassar 2 anos, salvo em caso de pessoas com deficiência física. Quando este prazo é excedido, a empresa deve efetivar o trabalhador. A relação entre o curso e as atividades exercidas. No artigo 3º, no inciso 2, existe compatibilidade entre as atividades do estágio e o conteúdo do curso. Este ponto é um ponto muito importante nesse vídeo, porque sobre a alegação de estágio, muita gente está sendo explorada, mas nenhuma delas estão com compatibilidade de atividade de acordo ao seu curso. E logo, isso caracteriza-se crime trabalhista, exploração trabalhista. Isto não é estágio, é uma mentira. Estão simplesmente engabelando vocês, roubando o direito de vocês debaixo do nariz das autoridades. E esse vídeo tem por finalidade chegar ao Ministério Público do Trabalho, chegar às autoridades, para que essa prática imoral que acontece na cidade de Camaçari seja colocada no chão, para que esses grupinhos de RH, para que essas empresas debaixo da conivência dos RHs que estão atuando, sejam punidas pela lei trabalhista. O ensino médio regular não é um curso técnico, é uma formação geral. Ele não ensina rotinas administrativas, contabilidade, logística, operação de caixa, reposição de mercadoria. Então, se colocar o estudante do ensino médio comum para atuar nessas funções, não tem nenhuma relação pedagógica. Descaracteriza juridicamente o que eles estão chamando de estágio. A Justiça do Trabalho confirma isso de forma unânime, que a supervisão pedagógica é obrigatória. A supervisão é o que garante que o estágio tenha caráter educativo. Ou seja, a instituição que intermedia o trabalho com uma empresa precisa designar um funcionário da instituição para acompanhar o período de estágio desse aluno. Agora eu pergunto, está acontecendo isso em Camaçari? Ou o negócio está a migué?
Onde é que está o Ministério Público do Trabalho? Onde é que estão as autoridades de Camaçari? Onde é que estão os famosos sindicatos que alardam aos quatro ventos, que protegem o trabalhador? Isto tudo tem que ser denunciado. Essa farra tem que acabar em Camaçari. Camaçari é uma cidade poderosa, Camaçari é uma cidade próspera, mas ultimamente o que tem prosperado tem sido a exploração contra jovens e adolescentes, cujo eu que estou falando aqui sou pai de um deles, vítima desse sistema podre, nojento, deste complô maldito que tem sido os RHs e as empresas de Camaçari. No artigo 3º, no inciso 3 da Lei do Estágio, que é a Lei 11.788/2008, está determinado que a instituição de ensino deve designar um professor orientador responsável por acompanhar o aluno, para que esse vá validar o plano de atividades e avaliar o seu desempenho. No artigo 9º, no inciso 3, está escrito que é obrigado a empresa indicar um funcionário do seu quadro com formação, com experiência na área do curso, para orientar o estudante. Quando não há supervisão da escola, nem acompanhamento da empresa, o estágio torna-se, perante a lei, nulo e o vínculo de emprego deve ser reconhecido. O papel ilegal de intermediadores do RH de Camaçari tem sido uma prática largamente difundida. São dezenas deles, são centenas de empresas fazendo isso, explorando seus filhos, explorando você. Como funciona esses RHs? Em Camaçari tem muitos desses contratos feitos por empresas de RH intermediária, que funcionam como agências ilegais de intermediação de mão de obra. Essas empresas firmam contratos diretamente com os empregadores e estudantes, sem qualquer vínculo pedagógico, diga-se de passagem, com a escola. Na verdade, apenas agências reconhecidas pelo MEC, como o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, pode fazer este tipo de intermediação. Isto se tiver um convênio com a unidade escolar. Sem isso, o contrato é fraude. Sem isso, o contrato é terceirização irregular, passível de atuação do Ministério do Trabalho, passível de ação do Ministério Público do Trabalho. Tem que ser imediatamente punidos, segundo a lei. Porque quando o estágio é reconhecido como emprego disfarçado, o trabalhador passa a ter direitos. Por esta razão é que as empresas de Camaçari, na sua maioria, com poucas e raras exceções, vem intermediando essas contratações por intermédio dos RHs que existem na cidade. Sabe por quê? Para fugir do registro, para fugir de férias e remunerações, um terço constitucional, 13º, depósito de FGTS, depósito de INSS, pagamento de extras, pagamento de verbas rescisórias, tudo isso com o disfarce da palavra estágio. Lembrando que tudo isso que falei aqui estão enquadrados e assegurados na consolidação da Lei do Trabalho, no artigo 9º e no artigo 29. Também está enquadrado dentro da Constituição Federal, no artigo 7º, porque lá, no artigo 7º, garante os direitos mínimos do trabalhador e proíbe qualquer forma de exploração. A Justiça do Trabalho já entendeu isso em várias ocasiões. Inclusive, o TST, em um dos seus processos, ele decidiu que a ausência de supervisão, que a incompatibilidade entre o curso e as atividades exercidas descaracteriza o estágio, configura-se como vínculo empregatício. Em uma outra ação do TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul, o TRT afirmou que o estágio executado em ambiente produtivo, idêntico ao de empregos, configura-se como relação de emprego e não como estágio. Esses precedentes deixam bem claro que o estágio usado para substituir empregados é fraude, isso é crime trabalhista. Eu sei que a essa altura do vídeo, se você assistiu até aqui, deve estar perguntando: o que fazer diante da exploração trabalhista dessas empresas coligadas com esses RHs de Camaçari, que não tem interligação com o CIEE, que não tem interligação com o MEC diretamente? Se você se encontra nessa situação,
pode e deve agir. É possível registrar uma denúncia até anônima no site do Ministério do Trabalho. É só você digitar www.gov.br/trabalho. Vai ter a opção denúncia trabalhista. É recomendável também procurar um advogado trabalhista do Estado para ingressar com ação de reconhecimento de vínculo. As denúncias podem ser encaminhadas diretamente ao Ministério Público do Trabalho, que tem competência para investigar, tem competência para punir empresas e intermediadores envolvidos. Para finalizar o meu vídeo, eu quero dizer que em Camaçari, o que se chama de estágio não passa de uma exploração descarada de jovens e adolescentes. São adolescentes e estudantes obrigados a jornadas exaustivas, com pagamentos risórios, sem supervisão pedagógica, sem vínculo com o aprendizado. Isto é fraude, isto é desrespeito à lei e à dignidade do trabalho. A Lei nº 11.788/2008 e a CLT e a Constituição Federal são claras e estão do lado seu. O estágio é educação supervisionada. Não é substituição de funcionário. Empresas que utilizam estudantes como empregados disfarçados estão cometendo ilegalidade trabalhista. Estão sujeitas à punição. O Ministério Público do Trabalho precisa e deve agir em favor dos nossos jovens e adolescentes em Camaçari. Você, pai, estudante, cidadão de Camaçari, deve compreender o que vem sendo chamado de estágio é, na verdade, um sistema de exploração que precisa ser denunciado e deve ser extinto da nossa cidade. Eu, como pai de um aluno explorado, venho aqui, formalizo essa denúncia, compartilhe para que chegue ao máximo de pessoas, para que chegue ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, para que chegue ao conhecimento das autoridades e me ajude. Eu, particularmente, estou formalizando uma carta-denúncia e estarei levando até o Ministério do Trabalho aqui em Camaçari, onde eu vou apresentar esta tese e eu vou exigir reparação por parte de uma empresa na qual meu filho trabalha e está sendo passado para trás, está sendo explorado dentro desse sisteminha chamado estágio, que é um sistema ilegal, é um sistema criminoso do ponto de vista trabalhista. Eu vou fazer isso, faça você também. Camaçari não merece mais exploração do que já viveu em toda a sua história.